O céu noturno, imenso, escuro e cheio de segredos. Por séculos, os humanos têm olhado para as estrelas, questionando se estamos realmente sozinhos. Mas e se não estivermos? E se, escondidos entre aquelas luzes brilhantes, outros olhos estiverem nos observando? Ao redor do mundo, sussurros se transformam em gritos. Histórias de luzes estranhas no céu. Objetos se movendo com velocidade e agilidade impossíveis. Seriam estes visitantes de mundos distantes? Ou há algo mais lá fora? Algo que ainda não podemos compreender? A verdade pode estar mais próxima do que pensamos. Junte-se a nós em uma jornada ao coração do fenômeno OVNI, explorando os mistérios que cativam a humanidade há gerações. Os Estados Unidos, uma terra de vastos desertos e céu aberto, se tornaram um ponto focal para avistamentos de OVNIs. Desde os primeiros relatos, a curiosidade e o fascínio pelo desconhecido têm crescido. Das cidades movimentadas da costa leste aos desertos tranquilos do sudoeste, a diversidade de paisagens reflete a diversidade de avistamentos. Os americanos relatam encontros com o inexplicável há décadas. Roswell, Novo México, é talvez o mais famoso desses locais. Um nome sinônimo de histórias de OVNIs. Roswell se tornou um ícone na cultura popular. Em 1947, um fazendeiro descobriu destroços estranhos em seu campo, o que gerou uma onda de especulações e teorias. Gerando rumores de uma nave alienígena que caiu, o incidente de Roswell continua a ser debatido até hoje. Enquanto a explicação oficial aponta para um balão meteorológico, muitos questionam essa versão. Muitos acreditam que a verdade é muito mais profunda, alimentando teorias da conspiração e debates acalorados. E então há o incidente de 2021, que trouxe o tema de volta aos holofotes. Pilotos da Marinha dos Estados Unidos, treinando na costa da Califórnia, encontraram múltiplos fenômenos aéreos não identificados. Esses encontros não eram apenas luzes borradas à distância, mas objetos claramente visíveis. Não eram luzes borradas à distância, eram objetos manobrando com tecnologia além da nossa compreensão, desafiando as leis da física. Esses objetos manobravam com uma precisão e velocidade que deixaram os especialistas perplexos. O Pentágono confirmou a autenticidade das imagens, um movimento sem precedentes que gerou ainda mais perguntas, deixando o mundo se perguntando: o que são eles? Seriam visitantes de outro mundo ou algo mais próximo de casa? A busca por respostas continua e a curiosidade humana não tem limites. O fenômeno OVNI não se limita às costas americanas. Das profundezas nebulosas do Triângulo das Bermudas aos templos antigos da Índia, relatos de avistamentos estranhos e maravilhosos surgem de todos os cantos do globo. A França, uma terra rica em história e romance, possui sua cota de encontros com OVNIs. Em 1954, uma onda de avistamentos varreu a nação, com testemunhas descrevendo objetos em forma de charuto e orbes brilhantes dançando pelo céu. E então, há o Japão. Em 1972, um grupo de crianças, em idade escolar em Osaka, testemunhou um objeto em forma de disco descender das nuvens, pairando silenciosamente sobre seu parquinho antes de desaparecer no ar. Essas histórias, separadas por vastas distâncias, mas conectadas por um fio comum de mistério, pintam um quadro de um fenômeno global que transcende fronteiras e culturas. Seção 4. A história de um piloto. Encontro imediato de Pedro. Pedro, um piloto experiente da cidade do México, nunca acreditou em OVNIs. Ele sempre foi um homem de ciência, confiando apenas no que podia ver e tocar. Isto é, até uma noite fatídica sobre a península de Yucatán. O céu estava claro, sem nuvens, e as estrelas brilhavam intensamente. Era um voo de carga de rotina. O céu claro, as estrelas como diamantes espalhados em veludo preto. Pedro estava relaxado,
curtindo a tranquilidade da noite. E então ele viu uma luz brilhante, muito mais brilhante do que qualquer estrela, cruzou seu caminho. Ele franziu a testa, tentando entender o que estava vendo. A princípio, ele pensou que fosse um meteoro, mas então ela parou. Meteoros não param no meio do céu. Pairando, silenciosa, pulsando com uma energia estranha. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Medo misturado com admiração enquanto Pedro observava o objeto, maior do que qualquer avião que ele já tinha visto, pairando no ar. Ele tentou se comunicar com a torre de controle, mas o rádio estava morto. Então, tão rápido quanto apareceu, a luz disparou para cima, desaparecendo na imensidão do espaço. Pedro ficou olhando, incrédulo, enquanto a escuridão voltava ao normal. Pedro pousou seu avião, abalado, mas mudado para sempre. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele sabia o que tinha visto. Não era uma ilusão ou um truque de luz. Era real. Ele estava sozinho. Mas não estava sozinho no universo. A vastidão do cosmos parecia mais próxima, mais tangível. Pedro agora acreditava que não estamos sozinhos. Nos dias seguintes, Pedro compartilhou sua experiência com colegas, mas muitos ficaram céticos. No entanto, ele permaneceu firme em sua convicção. Ele começou a pesquisar mais sobre avistamentos de OVNIs, lendo livros e artigos, tentando encontrar respostas para o que tinha visto. E todas as noites, ele olhava para o céu, esperando, talvez, ver aquela luz novamente, porque agora ele sabia que o universo era muito mais misterioso do que ele jamais poderia ter imaginado. Seção 5. Sussurros do Norte. Noite de Maravilhas de Maria. Maria, uma professora de uma pequena cidade do Canadá, sempre foi fascinada pelas estrelas. Desde criança, ela passava horas olhando para o céu noturno, imaginando os mistérios que ele escondia. Sua paixão pelas estrelas a levou a estudar astronomia e a ensinar seus alunos sobre as maravilhas do universo. Em uma noite fria de inverno, enquanto olhava pela janela de seu quarto, ela notou algo estranho. O céu estava claro e as estrelas brilhavam intensamente, mas havia algo diferente naquela noite. Um aglomerado de luzes, brilhando como vagalumes, dançava silenciosamente entre as constelações. As luzes se moviam de uma maneira que Maria nunca tinha visto antes, como se estivessem vivas. Hipnotizada, Maria observou enquanto as luzes se moviam em formação, criando padrões diferentes de tudo que ela já tinha visto. Ela tentou identificar as luzes, mas não conseguiu encontrar uma explicação lógica. Não eram aviões e não eram satélites. Maria sabia que o céu noturno estava livre de qualquer tráfego aéreo naquela área, e as luzes não se pareciam com nada que ela já tivesse estudado. Eram algo diferente, algo mágico e desconhecido. As luzes pareciam ter uma inteligência própria, movendo-se com propósito e graça. Por mais de uma hora, o balé celestial continuou, enchendo Maria com uma sensação de admiração e espanto. Ela se sentiu conectada ao universo de uma maneira que nunca tinha sentido antes, como se estivesse testemunhando um segredo antigo e sagrado. Então, como se fosse um sinal, as luzes desapareceram, sumindo na noite. O céu voltou ao seu estado normal, mas Maria sabia que algo extraordinário tinha acontecido. A experiência deixou uma marca indelével em Maria, um lembrete de que o universo guarda segredos além da nossa imaginação. Ela passou os dias seguintes refletindo sobre o que tinha visto, compartilhando sua experiência com amigos e colegas, e se perguntando se algum dia descobriria a verdade por trás das luzes misteriosas.